Olá, pequena grande família! Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra você que tá aí planejando uma viagem e a pergunta que vem é: como viajar gastando pouco? Como viajar não tendo dinheiro? Como viajar? Bora pra esse vídeo porque eu vou explicar algumas coisas que deram certo pra mim e que pode funcionar pra você também que quer curtir umas fériasinhas aí sem ter muita quantia no bolso. Bora lá? A primeira dica que eu trago pra vocês, gente, é a seguinte: marquem uma data para vocês viajarem com o máximo de antecedência possível, tá? Para vocês já irem pesquisando aí as passagens e não pagar caro. A gente planejou essa viagem para Fortaleza desde o ano passado. Mas o que aconteceu? A gente só teria certeza das nossas férias em janeiro do ano das férias. Então a gente começou a pesquisar em janeiro e tava até um preço legal. Aí a gente enrolou, porque talvez ia dar errado as datas da viagem, e aí a gente foi deixando pra mais perto. Quando foi em março que a gente foi comprar a passagem, já tinha subido muito mesmo. E aí a gente pesquisou durante uma semana, durante 2 semanas, durante 3 semanas, e os preços variavam, subiam, caíam. Aí até que nós decidimos, quando cair de novo a gente compra. Dando um preço aí que dá pra entrar no orçamento, a gente vai comprar, porque senão a gente vai correr um sério risco de pagar uma fortuna em passagem aérea. E aí a gente entrou numa terça-feira à tarde, que é um dos melhores horários para comprar passagem com promoção, tá? Terça-feira à tarde, das 3 às 5 horas aí, seja rápido para comprar, tenha tudo em mãos, porque muda muito rápido os horários, muda muito rápido o valor da passagem, então este é o melhor horário para você comprar com rapidez. Ou na madrugada de segunda para terça. Então a gente conseguiu comprar e ainda assim foi em cima da hora. Se a gente tivesse comprado antes, a gente teria pagado mais barato. Então a primeira dica é: tenham a data, pesquisem bastante em todas as linhas aéreas, tá? Nestes horários, nestes dias, e quando aparecer um preço que entra no seu orçamento, já compre a passagem. A segunda dica que eu trago pra vocês é muito importante, gente. Tenham um orçamento, tá? Aqui, ó, eu fiz um orçamento da nossa viagem dos meses antes do ano, das nossas contas mensais, que são fixas, e de alguns gastos que a gente teria no cartão. Então eu coloquei tudo no papel. E a partir daquele momento, tudo que a gente comprasse tinha que entrar naquele valorzinho ali de R$200 que eu separei para o mês, assim, pra gente comer uma pizza, comprar um remédio, sabe, esses gastinhos extras? Teria que entrar neste valor, porque se saísse dele, a gente não ia conseguir juntar dinheiro pra viagem, tá? Então façam um orçamento. Tá vendo que eu coloquei janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até a data de viagem. E principalmente, que você não pode se esquecer, que as pessoas se perdem e aí mete o pé na jaca, faça um orçamento até um mês depois da sua viagem. Porque aí você vai colocar o mês da sua viagem, as contas que você tem que pagar naquele mês, as contas fixas você vai ter que pagar naquele mês. Que nem a gente vai viajar em junho, então junho aqui a gente tem que deixar pago internet, casa, ração dos gatos, etc e tal. Então são contas fixas, que a gente já vai deixar esse dinheirinho pago. E no próximo mês, julho, porque quando a gente voltar em julho, nós não vamos ter salário, né? Porque a gente pegou as férias, pegou o dinheiro das férias pra viajar. Então quando a gente voltar, a gente só vai ter salário com um mês trabalhado. Então as contas fixas não vão esperar. Então, além de pagar as contas físicas do mês da viagem, a gente paga do mês seguinte da viagem para ficar tranquilo e voltar a normalizar quando a gente receber o mês novamente. Então, façam esse orçamento, tanto da pré-viagem, quanto no mês da viagem e um mês depois da viagem, para não ter dor de cabeça. Falando ainda em orçamento, um outro orçamento que vocês devem fazer é um tipo desse que eu fiz aqui, orçamento viagem. Então a gente vai colocar aqui dinheiro que a gente vai ter em mãos, que vai ser nossas férias, no 13º, dinheirinho do banco que a gente guardou, e gastos viagens, que aí a gente já coloca passagem aérea, passagem de ônibus se precisar, Uber, hotel, diária, esses gastos mais fixos que a gente precisa ter em mãos, tá? E aí que entra uma outra parte muito importante, que às vezes a gente se perde e a gente acaba errando aí quando voltar. Datas de cartão de crédito, gente. Quando você vai viajar, você sabe que aquele cartão vai vencer tal mês.
tal dia, né, no caso. Então, nosso cartão vence dia 12, então dia 12 eu vou estar de férias. Então, um mês antes da viagem, não vou gastar nada nesse cartão pra gente usar nas férias. Só que o que eu gastar no mês, eu tenho que saber que eu vou ter que pagar com o dinheiro das férias e um outro cartão aí que vença mais no final do mês, do próximo mês, né, que a gente vai viajar em junho. E aí o cartão vence no meio de junho e a gente vai ter que tirar das férias pra pagar. Ok, daquele dinheirinho que vamos ter em mãos. Mas aí um outro cartão, ou esse mesmo, vence no próximo mês quando a gente voltar de férias. Também vai ter que entrar no orçamento, porque da onde você vai tirar dinheiro se você não vai ter salário após os meses das férias? Então, se liga nas datas de vencimento do cartão e quanto você vai poder utilizar eles, qual o valor que você vai poder utilizar eles. E aí, meu bem, não ficar de cabelo em pé, sabendo de onde você vai tirar dinheiro para pagar a fatura. A não ser que você tenha muito dinheiro no banco e seja rico, você não vai ter essas preocupações. Mas como a dica aqui é para pessoas que não têm dinheiro ou vão viajar um pouquinho com pouco dinheiro, bora se apegar nessas dicas aí, principalmente de datas de vencimento de cartão de crédito. E também, gente, não vamos nos vitimizar, tá? Vai juntando o dinheirinho que der aí mês após mês até a data de viagem e venda também alguma coisa que tá parada aí na sua casa. Desapega, meu amor. Faça um bazar, levante um dinheirinho aí, venda uma comidinha gostosa, uma renda extrinha aí pra ter um dinheiro extra mesmo, pra embolsar um pouquinho a sua poupancinha e você poder fazer uma viagem ainda mais tranquila. Sobre bagagem, façam uma lista das coisas que vocês realmente vão precisar nesta viagem, tá? Pra vocês não terem que pagar excesso, gente. As malas de viagem de dia são caríssimas pra você despachar. Então, se você puder levar tudo em uma bagagem de mão de 10 quilos, leva. Mas se não for possível, assim como no meu caso, vou ficar um mês fora, eu preciso de muita coisa, eu preciso despachar uma mala. Então, escolha que dê apenas uma mala, porque quanto mais malas, mais dinheiro e aí mais orçamento apertado. A próxima dica muito importante e muito legal é que você faça um roteiro de viagem de lugares 0800, de lugares com passeios de graça, tá? Eu fiz o meu roteiro já pra Fortaleza e tem muita coisa pra fazer, gente, no 0800. Então, vou fazer todos esses passeios, a gente vai fazer. E o que tiver que pagar, a gente já sabe ali que tem aquele dinheirinho ali que a gente juntou pra esses passeios. Mas o máximo que a gente puder conhecer, fazer fotos e curtir no 0800, vamos fazer, meu amor. Então, faça um roteiro aí de lugares de graça pra você fazer na sua viagem, tá? A próxima dica é que vocês optem por serviço de Uber. Quando a gente estava planejando a viagem, meu esposo queria muito que a gente alugasse um carro. Mas aí a gente andou pesquisando e viu que compensaria demais a gente pagar Uber, gente. Por quê? Você aluga um carro, a gasolina não é incluída, né, meu amor? Vem com o tanque cheio, mas tem que devolver com o tanque cheio. Então você vai gastar muito mais com gasolina. Como a gente ia ficar muitos dias, a gente ia gastar muito, então não ia compensar. A não ser que você fique 3 dias e aí você vai ficar longe dos lugares, ok. Mas se você for ficar num lugar bacana e dê pra andar de Uber ou até a pé, use esses serviços, que vai sair muito mais em conta no seu orçamento, tá? Falando sobre Uber, vamos para o hotel agora, que é a próxima dica, que vocês pesquisem aí um hotel que fiquem perto de vários lugares, fica perto desses lugares para vocês conhecerem, que nem a gente vai pra praia, então a gente quer um hotel em frente à praia, tá? Pra gente não ficar com esses desgastes, tem que pagar Uber pra ir, pagar Uber pra voltar, então a gente quer muito ficar em frente à praia, pra não ter esses gastos muito extras, sabe? Então quando você for pesquisar um hotel, pesquisa um que já fique perto dos lugares que vocês querem conhecer, pra você não ter que se deslocar muito longe e pagar muito por isso, tá? E a próxima dica é que vocês deixem um dinheirinho reserva pra volta. Eu sei que a gente tá falando de uma viagem que já vai ser sem muito dinheiro, que já vai ser apertado, mas no fundinho aí, sabe, você vai conseguir deixar uma reservinha. No nosso caso, como a gente vai viajar com cartões de crédito, com reservinha de banco, o que a gente pensa em fazer? O próximo salário do próximo mês, a gente vai dividir ele em 3 partes. Uma para algum gasto eventual da viagem, no caso a parcela de hotel, coisa e tal. Uma outra parte para gastos de cartão quando a gente voltar. E uma outra parte reservada para qualquer coisa, incidente que possa acontecer. Então, essa é uma dica muito importante e vale a pena colocar ela no seu orçamentinho de viagem. E é isso, gente. Essas são as dicas que eu tenho feito nas minhas viagens, mesmo que curtas e com essa mais longa, e que tem me ajudado, que tem funcionado, sabe?
porque a gente não tem muito dinheiro, a gente conta com salário mínimo, por vezes é um pouquinho a mais por conta de trabalhos extras que a gente faz, e eu sei que a vida da maioria das pessoas que me seguem, da maioria da população brasileira é assim, é contar com pouco dinheiro mesmo, mas mesmo contando com pouco dinheiro, a gente não pode deixar de curtir, de viajar, de sonhar, de conhecer lugares. Então dá pra apertar, dá pra viajar mesmo apertado, dá pra conhecer, dá. Se a gente querer, a gente consegue. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês quiserem que eu responda, deixem aqui nos comentários ou lá no Instagram que eu vou responder com o maior prazer. Sobre companhias aéreas, que é melhor pra eu comprar, coisa e tal. Essas coisinhas, se vocês quiserem saber, é só comentar que eu respondo. No mais, planejem, deixem nas mãos de Deus, que Ele vai abençoar para que seja mais do que perfeito, com pouco, com muito dinheiro. O importante é que você vá de coração aberto para curtir. Certo? Até o próximo vídeo. Fiquem de olho, porque vai ter muitos stories lá no Instagram, vai ter muitos videozinhos legais dos lugares que a gente vai conhecer e eu quero muito compartilhar isso com vocês, tá? Fiquem com Deus, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!